Olá, meu nome é André Oliveira, sou produtor cultural e apresentarei neste vídeo um tema muito importante para o setor cultural, que é a captação de recursos via leis de incentivo. Este vídeo tem como objetivo apresentar de forma resumida 3 importantes leis de incentivo, Lei Rouanet, PROAC, ICMS e PROMAC, apresentar a importância dessas leis de incentivo para a viabilização de projetos culturais, comentar sobre a importância de selecionar as empresas que tenham conexão com o projeto cultural e dar algumas dicas para elaboração, apresentação do projeto para envio aos patrocinadores e também como conseguir os melhores contatos para o seu projeto. Esse vídeo apresentará de forma resumida cada uma dessas leis. Para um melhor aprofundamento sobre o assunto, recomendo a leitura das leis na íntegra e também consulta de livros, artigos e vídeos que tratam sobre o assunto. As leis de incentivo à cultura podem ser federais, estaduais ou municipais. No Brasil existem centenas de leis de incentivo à cultura. Isso porque cada município ou estado podem ter suas leis de incentivo, com o objetivo de estimular a produção local. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, temos PROAC, que é estadual, PROAC, Programa de Ação Cultural, PROMAC, que é municipal, PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais. Na esfera federal, temos a Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet. A Lei Rouanet é a principal lei de incentivo e o principal mecanismo de financiamento da cultura brasileira. As leis de incentivo se baseiam na renúncia fiscal, ou seja, o poder público deixa de receber parte dos impostos para que esses valores sejam aplicados em projetos culturais. O PROMAC, por exemplo, uma lei municipal, baseia-se na renúncia fiscal de ISS e IPTU. ISS, Imposto sobre Serviço, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O PROAC baseia-se na renúncia fiscal do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A Lei Rouanet baseia-se na renúncia fiscal do IR, que é o Imposto de Renda. Importante dizer que as empresas continuam pagando o mesmo valor do imposto. A diferença é que as empresas, por meio dessas leis de incentivo, conseguem direcionar parte desses impostos para a produção cultural. Desta forma, muitas empresas fomentam a produção cultural de um município, estado, país. Existem vários motivos para as empresas investirem em projetos culturais. As empresas podem contribuir para o desenvolvimento e promoção cultural em regiões que atuam e ou tenham interesse em ajudar. O patrocínio pode ser utilizado como uma ferramenta para ajudar na construção ou fortalecimento de uma marca. Isso porque geralmente as contrapartidas oferecidas proporcionam visibilidade para a empresa. Os projetos culturais reforçam e complementam ações de responsabilidade social e sustentabilidade defendidas pela empresa, ou simplesmente ajudar por ajudar, ajudar o desenvolvimento cultural, ajudar a viabilizar projetos de qualidade técnica e artística. Lei Rouanet. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, entrou em vigor em dezembro de 91 e foi criada pelo então ministro da Cultura Sérgio Paulo Rouanet. Por isso ficou conhecida como Lei Rouanet e foi sancionada pelo presidente Fernando Collor de Mello. Por meio dessa lei, foi criado o PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura, que estabelece 3 mecanismos: Fundo Nacional de Cultura, Fundo de Investimento à Cultura, FICART, incentivo a projetos culturais.
Qualquer cidadão que realize a declaração do imposto de renda ou qualquer empresa tributada com base no lucro real pode apoiar projetos culturais, utilizando o mecanismo de incentivo fiscal previsto na lei. Pessoas físicas terão desconto de até 6% do imposto devido e pessoas jurídicas de até 4%. O patrocínio pode ser dado a qualquer projeto que tenha sido previamente aprovado pelo Ministério da Cultura. Um produtor cultural, artista ou instituição pode criar um projeto e submetê-lo à análise do Ministério da Cultura para receber a chancela da Lei de Incentivo à Cultura. Se o projeto for aprovado, o produtor vai poder captar recursos junto a apoiadores, pessoas físicas ou empresas, oferecendo a eles a oportunidade de abater aquele apoio do imposto de renda. O governo abre mão do imposto, é a renúncia fiscal, para que seja utilizado para a realização de atividades culturais. Captação. Após a aprovação do projeto, cabe ao proponente encontrar as empresas que apoiarão sua ideia. Quando conseguir captar 20% do valor aprovado, pode iniciar a execução da proposta conforme detalhado no projeto. Execução. É a realização do projeto, quando o proponente entra em contato com fornecedores, artistas e outros prestadores de serviços que irão ajudar a executar o projeto. É a realização do espetáculo, show, festival, montagem, visitação, exposições, entre outros. Após o término do projeto, o proponente precisa prestar contas de tudo o que foi realizado, informar como os recursos foram aplicados, apresentar os resultados alcançados, realizar a prestação de contas financeira, que são as notas fiscais, comprovantes de pagamento e transferência, além dos materiais que comprovem a realização e execução do projeto. Panfletos, anúncios, matérias de jornal, foto, entre outros materiais. O PROAC-CMS funciona por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal do ICMS. Produtores e artistas submetem seus projetos à análise de uma comissão especializada, que irá avaliar alguns requisitos, como, por exemplo, relevância artística e adequação da proposta orçamentária. Com o projeto aprovado, o proponente pode solicitar patrocínio a empresas sediadas em São Paulo. Qualquer empresa pode ser patrocinadora via PROAC-CMS, bastando ser contribuinte deste imposto e estar em dia com as obrigações fiscais. As empresas patrocinadoras recebem um desconto no imposto devido, como forma de estímulo ao patrocínio. A legislação do PROAC-CMS estabelece limites máximos de captação para cada tipo de projeto, além de limitar também a quantidade de projetos por proponente. O Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, PROMAC, tem como objetivo incentivar projetos culturais e artísticos por meio de renúncia fiscal. Os incentivadores, pessoa física ou jurídica, poderão contribuir por meio da renúncia de até 20% do imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISS, ou do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. Assim como na Lei Rouanet, após a aprovação dos projetos aprovados no PROAC, ICMS e PROMAC, também passam pelas etapas de captação de recursos, execução do projeto e prestação de contas. Todas essas etapas merecem todo o cuidado e atenção. Precisam ser realizadas com todo o rigor. Além da importância da utilização do recurso público, temos que ter a preocupação com as empresas patrocinadoras, que possibilitaram a execução do projeto e confiaram na execução de maneira correta do projeto.
Um projeto bem executado manterá as portas abertas para outros projetos. Uma questão importante é que, ao dizer que você já teve patrocínio da empresa XYZ, poderá abrir portas em outras empresas. Sim, porque haverá o pensamento: se a empresa XYZ patrocinou, é porque é confiável. Além de parecer confiável, é importante ser confiável. O dono do projeto tem duas opções. Opção 1, contratar um captador profissional que apresentará seu projeto para diversas empresas. Ou opção 2, que é arregaçar as mangas e tentar fazer por conta própria a captação de recursos para a viabilização do projeto. Como ponto positivo da opção 1, considero que um captador profissional conhece o caminho das pedras, conhece muitas empresas, possui bons contatos, sabe realizar uma boa apresentação do seu projeto, saberá vender bem o projeto. Existem ótimos captadores no mercado que realizam um ótimo trabalho, porém, não é fácil encontrar esses profissionais ou fazer com que eles tenham interesse em trabalhar com o seu projeto, por uma questão de disponibilidade ou até mesmo por identificação com o seu projeto. Como ponto positivo da opção 2, considero que ninguém sabe ou pode defender melhor o seu projeto do que você mesmo. Você conhece detalhes do seu projeto, você sabe de todos os porquês da razão dele existir. Mas esse não é um caminho fácil. É necessário saber montar uma boa apresentação, é necessário descobrir quem são as pessoas nas empresas que cuidam desse assunto, é necessário identificar pontos de convergência do seu projeto com os interesses da empresa. Por isso, é sempre importante fazer um levantamento da empresa antes de realizar o contato inicial. O que eu estou querendo dizer? Um exemplo simples. Tem um projeto de um espetáculo infantil e a empresa que estou contatando não tem nenhuma conexão com o público infantil. Não que isso seja um impeditivo, mas na maioria das vezes é sempre mais difícil conseguir o patrocínio desta empresa do que conseguir patrocínio de empresas que tenham conexão com o público infantil. Outra questão difícil é ter resiliência para persistir com esse trabalho diante de tantos nãos, ou até mesmo de nem conseguir chegar a essa etapa de ter o não. Há também a opção 3, que é contratar um captador e também arregaçar as mangas e correr atrás do patrocínio. Mas para essa opção é importante deixar tudo combinado com o captador para que não haja qualquer tipo de conflito, que vocês não batam na mesma porta para apresentar o mesmo projeto. Eu considero essa a melhor etapa do projeto. É aqui que o sonho se torna realidade. Mas é uma fase que necessita muita atenção. Vou me ater às questões burocráticas, como, por exemplo, executar o projeto conforme aprovado, seguir o orçamento, ter uma planilha das despesas e todas as comprovações das despesas, atentar-se às exigências, às logomarcas no material de divulgação, seguir todas as diretrizes do projeto, número de apresentações, preços de ingressos, acessibilidade, cumprir as contrapartidas oferecidas aos patrocinadores, ter todas as evidências para comprovação da execução do projeto, fotos, gravações, borderôs, comprovações das contrapartidas sociais, entre outras questões. Se a execução ocorreu seguindo as dicas apresentadas na etapa execução, dificilmente haverá algum problema na prestação de contas. É recomendado que a prestação de contas seja realizada por um profissional que tenha conhecimento e experiência. Mais interessante ainda, quando esse profissional está desde o início do projeto. Isso porque ele poderá auxiliar e esclarecer muitas dúvidas na fase da execução do projeto. Dica importante: eu considero muito importante apresentar um relatório ao patrocinador sobre a prestação de contas, com fotos e principalmente números do projeto, apresentações, público,
contrapartidas sociais. Qual o público-alvo do seu projeto? Quais são os valores que seu projeto representa? Quais empresas teriam interesse em patrocinar o seu projeto? Essas são apenas algumas perguntas, alguns exemplos dos questionamentos que podemos fazer para chegar a um grupo de empresas que estejam alinhadas com o projeto. E quando enviamos o projeto para essas empresas, aumentamos a chance de conseguir o patrocínio, tendo em vista que há uma sinergia entre o projeto e os objetivos e interesses da empresa. Não é um exercício simples, mas possível de ser realizado. Imagino que todos que possuem um projeto conseguem associá-lo a algumas empresas. A apresentação provavelmente será o primeiro contato que o possível patrocinador terá com o projeto. Desta forma, ter uma apresentação bem feita é fundamental. Na apresentação, deverá conter informações sobre o projeto, fotos, desenhos dos cenários, figurinos, fazer um projeto personalizado, determinando ali quem é o seu patrocinador, e cotas de patrocínio e contrapartidas, dizer exatamente o que os possíveis patrocinadores terão direito ao patrocinar o seu projeto. Espero que tenham gostado desse vídeo, que este vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre a captação de recursos via leis de incentivo, e muito obrigado.